Boa noite, Cássia, bem-vinda. Boa noite, Marcelo, o pessoal que vai passar por aí. Boa Tudo, noite. tudo bem, Cássia? Tudo tranquilo com você? Que prazer imenso Tô novamente estar aqui hoje, ótimo. né? Aqui em São Paulo tá frio, tá chovendo, tá um tempinho. Tá bom, eu gosto do frio, né? Não sou muito chegada a calor, não. Aqui também, tá Che- chuvoso, tá friozinho. Cheguei Hoje, do hoje fica trabalho. até um alimento ali no fogão a lenha. Tá bem, Cheguei do bem trabalho agora há fresquinho. pouco também. Tive um dia produtivo de trabalho, graças a Deus. Que E bom! E hoje nós vamos falar sobre empatia, né? Hoje. sobre a empatia. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Mendes, sou terapeuta sistêmico e consolador familiar. O grupo sistêmico ele é um grupo criado por alguns terapeutas que semanalmente disponibilizam um pouco do seu tempo, assim como eu hoje e a Cássia, iremos falar, bater um papo falando sobre empatia, mas tem outros terapeutas que fazem meditação, que também fazem palestras, que fazem movimentos, exercícios sistêmicos. Eu, aos domingos, eu faço constelação, inclusive amanhã, quinta-feira, 25, feriado. Se você não tiver nada para fazer, venha passar um feriado sistêmico comigo, onde eu vou fazer um sorteio de uma constelação para os que estiverem participando, né, do encontro amanhã, que vai ser às 16 horas, eu vou divulgar isso. Eu conto com você, com a sua presença, para a gente ter um finalzinho de tarde aí bem bacana, bem sistêmico, onde a gente possa olhar para alguma questão da nossa vida, trabalhar alguma questão. E hoje eu estou aqui com a Cássia mais uma vez bem-vinda, satisfação, né, pela parceria, pela amizade, pelo comprometimento, né, de estar aqui junto comigo semanalmente, falando sobre autoconhecimento, falando sobre saúde mental, falando sobre vida, falando sobre hoje sobre a empatia, né, Cássia? E antes que você se apresenta, empatia num mundo hoje tão individualista que cada um de nós, a gente sempre acaba olhando para o nosso próprio umbigo, onde muitas das vezes, né, as pessoas, isso no mundo todo, em algum nível, primeiro eu, né, e depois os outros, né? Essa palavra empatia, ela é nova, é uma palavra recente, né? Nunca se falou-se tanto de empatia nos últimos anos e o tão quanto que é difícil a gente praticar, porque empatia não é só você se colocar no lugar do outro, mas a gente vamos se aprofundar mais um pouco nisso. Cássia, bem-vinda e uma boa noite. Boa noite ao pessoal aí, né, que vai estar conosco, que vai assistir depois. Sou Cássia Coxinha do Complete. Eu estou, assim, muito vidrada nesses cursos ali de cartomancia, de leitura de tarô, leitura de baralho cigano, e agora finalizei um de leitura de mãos. Olha que legal. E a gente pode fazer também, inclusive, né, por foto, né, online também, não há necessidade de ser presencial. Olha que legal. Então, né, se vocês precisarem aí, eu estou à Que disposição. maravilha! É quiromancia que fala isso ou eu estou errado? Leitura de mão Quiromancia. é quiromancia, né? Ah, maravilha. Eu Isso sempre aí. achei muito confuso e bem complexo, apesar que eu acho interessantíssimo. Também é uma metodologia milenar de ler as mãos e eu acho fantástico, eu acho lindo para quem se profissionaliza, para quem tem. A gente pode dizer que isso é um dom, Cássia? Sim, porque assim, eu cuido muito também, já que você puxou esse assunto, né? Eu cuido muito para não ser uma coisa adivinhatória, uma coisa mística, né? Já que as leituras que eu faço, né? Então, assim, as minhas previsões ali, meu jogo, é tudo realmente o que as cartas ali estão indicando, né? Pode, às vezes, vem alguma intuição, claro, né? A gente, né? Pode vir uma intuição. Então, eu estou começando a falar para as pessoas, mas assim, com todo cuidado, né? Porque eu não quero
sair do taroterapia, né? Então, quero estar ali focada. E por ser uma coisa também certa, né? Já que as pessoas vêm procurar, elas querem mesmo uma orientação também, né? Eu Na posso vida te dela. confessar uma coisa, mas a gente pode fazer um outro encontro falando sobre a respeito disso. Eu fui tarólogo por alguns anos, hoje eu não jogo mais carta, eu adoro, sou apaixonado. E todo baralho, todo o oráculo, ele tem uma coisa divinatória, né, divinatória, e tem o aspecto terapêutico, que dá também para se fazer com o uso das cartas. E eu sempre gostei muito mais desse lado terapêutico, mas tinha jogos que eu fazia para algumas pessoas, da intuição vir, eu não sei o que acontece, é como se nós acessássemos o campo das constelações familiares, assim, a gente Isso. acessa uma informação, É, aquilo vem sim, forte, e entre sentir o que eu estava sentindo, o que as cartas estavam ali mostrando, que era uma coisa completamente diferente do. Não, não batia com o que eu estava sentindo, entende? E eu falava aquilo para a pessoa, aquilo acontecia. Era incrível, assim. Desde morte, a doença, mas não era toda hora que isso ocorria, mas quando ocorria, eu respeitava, eu sem medo eu falava aquilo. E a carta não estava me dizendo nada daquilo que eu estava sentindo. Então, é muito interessante quando, para gente que tem esses instrumentos né, oracular, o quanto que também a gente pode direcionar alguém e aquilo que a pessoa esteja ali vibrando energeticamente, algum acontecimento muito próximo que está para acontecer na vida dela, o cartomante, enfim, absorve aquilo, sente e aquilo condiz muitas das vezes com as cartas e com aquilo que o próprio cartomante tá sentindo ali. Então é muito complexo e eu respeito muito porque tem coisas que independem de nós naquele momento, a espiritualidade ou qualquer nome que as pessoas queiram dar, enfim, ela vai usar aquele terapeuta, aquele cartomante também, não importa o nome que a gente dê, para dar ali uma informação ali, depois a pessoa te dá um feedback e fala assim, olha, aquilo que você disse aconteceu, eu encontrei um cara moreno, igual você falou, aquilo que você disse aconteceu, é muito interessante, assim, quando a gente, né, se coloca a serviço, e mesmo que a gente tenha uma linha, né, tá, eu quero fazer um taroterapia, mas tem essa coisa também da adivinhação pura mesmo, né? A gente falar ali alguma coisa que está sentindo, ou que está vendo através das cartas, depois a pessoa dá um feedback e te falar que aquilo realmente aconteceu. Eu acho muito interessante, eu amo carta, que não é o nosso tema, mas a gente pode falar um pouquinho. Você vê, eu sou muito apaixonado, eu interessante. adoro. Eu tenho que nem eu não jogo mais cartas, né? Mas todos os meus decks dos tarôs que eu comprei estão todos guardados com o maior carinho. E eu tenho muito respeito, assim. Tem muita gente que fala muita bobagem, sim, é verdade, mas tem aqueles profissionais que, quando eles levam esse trabalho a sério, é um trabalho muito bonito, útil, terapêutico. Às vezes a pessoa ela quer só ali um aconselhamento, ela quer ali uma tomada de consciência, um caminho. Os oráculos também têm esse papel, eu acho que ajuda muito. Sou meio suspeito em falar, que bom, né, Cássia, que você está cada vez mais também se profissionalizando nisso, está estudando, está praticando, está atendendo, está colhendo os resultados, e isso é maravilhoso. Que bom. É legal isso que a gente chama de sincronicidade, né, Marcela? Quando a gente tá. E a mesma sincronicidade, né, com a constelação. Age nesse campo morfogenético, né? É claro que com o tarô a gente, né, taromancia, cartomancia, a gente não diz que mas é um campo, é uma terapia quântica também, né? Então tem essa energia, tem essa troca, né? Tem esse vínculo aí, né, com o atendimento, né? Olha só o feedback aí que o Marcelo já está passando aí para mim, né? Já está sendo uma empatia, né? Ele já está passando aí que me agregaram, então ele sentiu, ele teve essa percepção, né? Essa sensibilidade, ele se colocou no meu lugar, né? E ele também já fez esse trabalho, né? E olha que legal, interessante. E eu vou convidar, vamos fazer então live sobre tarô, vamos continuar esses jogos maravilhosos. É muito bom. Muito bom.
E Eu, a eu, empatia é isso, né? É criar um vínculo, né, com outra pessoa, é se sensibilizar com o outro. E quantas vezes a gente vê mesmo, né, no nosso profissional, não é? Geralmente é no profissional que as pessoas não têm essa empatia, não têm esse olhar mais atento com o outro, né? Só se coloco eu, né? Eu que sei, eu que vou fazer. Ou eu fico brava, né, com o atendente, com um funcionário. Então a gente não se coloca no lugar do outro, né? Que horas será que ele começou a trabalhar, né? Será que ó, na família dele também, será que não aconteceu alguma coisa que ele também não está legal hoje, né? São todas as observações que a gente pode estar fazendo e não só eu, né, achar que eu tenho razão, só eu achar que eu tenho que ser atendida. Então, se colocar no lugar do outro, o que o outro também está passando? O que eu faria, né, se eu estivesse ali no lugar, né? Essa semana, então, a gente teve também no mercado e estourou um cano lá, né? E, e eu demorei a ser atendida, né? E chegavam as pessoas e furavam a fila porque iam pelo outro caminho, né? E eu ali esperando as moças, né, limparem, né? Tirar aquela vazão de água que estava pelo chão todo, imagine, né? O mercado estava, né, todo sujo também com lama por causa das chuvas e por causa daquele, né, cano que estourou ali, né? E eu soube esperar, então eu tive empatia com elas, né? Elas estavam arrumando, era o setor ainda de padaria que aquele cano ali estourou. Eu me coloquei no lugar delas, né? Elas tinham que limpar, elas tinham que secar, mas elas também tinham que atender, né? Mas então, eu não estava com tanta pressa assim, né? Eu esperei, eu ia até lá, né? Eu observava que elas estavam limpando ainda, elas estavam ocupadas, então eu voltava de novo, né? Dava mais uma caminhadinha por lá, depois retornava. É claro que demorou mais ou menos mais de meia hora, né? Mas então se colocar, né? Eu não quis chegar lá já, né, eu quero um pão aí, quero as coisas, quero pegar e cair fora, né? Então, assim, o cuidado, né? Ter o cuidado com a outra pessoa, com as outras pessoas, né? Porque são coisas que vão acontecendo, né? E sem elas saberem, sem elas terem ideia que poderia, né, ter o canto estourado, e eu me colocar no lugar também para não deixar elas mais preocupadas do que estavam, né? Que aquela situação de limpeza, aquela secar, né? E a gente já também trazendo mais barro ali, né? Porque era um tempo chuvoso, né? Então, se colocar, eu acho assim muito importante, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece de estar no lugar do outro mesmo. Às vezes a gente é grosso, a gente acha que é só a gente, né? Então, a empatia é isso, né? É a capacidade mental de identificar e entender as nossas emoções e as dos outros também, né? As perspectivas, os sentimentos dos outros, mas sem internalizar nada, sem trazer para mim o que o outro está sentindo, sem eu querer trazer, né, as emoções do outro, mas a minha emoção de eu compreender o outro, né? Os fatos que está acontecendo, no local que está acontecendo, o ambiente, isso que a gente se observa aí. que maravilha, né? E é justamente isso, né? A nossa falta de paciência faz com que a gente não tenha empatia, né? Se a gente acorda num dia que a gente está com pressa, a gente vive num mundo tão doido que tudo tem que fazer tudo correndo, a gente sempre está com pressa, nunca está com tempo, e de repente, quando acontece um imprevisto, como você dentro do mercado, acontece algo, né, que você já veio com uma coisa, com uma meta, né, de ir, de comprar alguma coisa, ir embora para casa e fazer outras coisas, aquela meia hora, aqueles 40 minutos que você ficou ali parado, você ficou em paz com aquilo e soube esperar, mas tem outras pessoas que. E fora também, né, as meninas que estavam limpando, que estavam secando lá, arrumando lá o mercado, a empatia delas também no sentido de, né, de que, ou seja, né, eu não posso demorar muito, eu tenho que fazer também algo rápido também para não atrapalhar o andamento também do mercado, né? Então é tudo uma via de mão dupla, né? Eu fiz algumas anotações aqui, Cássia, que eu quero compartilhar com você e com quem tiver depois, né, para assistir a gravação, que a empatia, ela parte de quatro habilidades, né, aonde a gente pode perceber se nós somos empáticos ou não. Então, a primeira delas é tomar a perspectiva alheia, ou seja, quando eu também dou um lugar, quando eu também aceito a verdade do outro.
Isso também é empatia, porque eu não posso colocar só aquilo que eu acredito que é certo, eu não posso colocar só aquilo que eu acho que possa ser bom, eu não posso dar a minha opinião para o outro, eu não tenho como mudar o outro, mas eu posso aceitar a verdade do outro, eu posso aceitar aquilo naquele momento que ele esteja sentindo, e não importa o que seja. Então, às vezes, numa conversa, num bate-papo, só quando eu quero me impor, só quando eu quero colocar as minhas ideias, e eu não consigo respeitar isso no outro, é um problema, isso não é empatia. Empatia é quando eu também consigo, ainda que eu não concorde com o outro, mas eu posso respeitar aquele ponto de vista dele, eu posso respeitar a postura daquela pessoa, né? Um segundo ponto é a gente suspender os julgamentos. Quem tem empatia não julga no primeiro momento. A gente escuta, a gente acolhe. O meu julgamento ali perante aquele papo, ou naquela situação que eu esteja ali vivenciando com aquela pessoa, o meu julgamento não vai levar ela para lugar nenhum. Eu não vou ajudar, eu só vou atrapalhar. Quem tem empatia não critica, não julga. Mas a gente pode juntos se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, então eu não posso me colocar num lugar do outro já com crítica, achando que aquela postura, que aquele pensamento, que aquela atitude que aquela pessoa tenha é errado, né? E, e reconhecer as emoções, né? Será que quando eu estou no meu dia a dia com meus familiares, com os meus colegas de trabalho, ou na religião a qual eu frequento, eu consigo identificar se as pessoas estão tristes, desanimadas, chorosas? Será que eu consigo reconhecer isso no outro? Quando às vezes alguém ela tá com dor e quando é birra do outro. E o quarto é comunicar essas emoções, ou seja, né, eu reconheço que talvez hoje você não está num dia bom, hoje não dá para a gente conversar, a gente pode conversar um outro dia, um assunto importante que eu quero conversar com você, mas ainda que você não me fale nada, eu estou percebendo que você não está bem, mas a gente pode conversar um outro dia. Então, quem tem empatia parte desses pontos assim no primeiro momento, para não se colocar num lugar de autoritário, não colocar-se num lugar de alguém que é insensível, não se colocar num lugar de incompreensão, porque a nossa verdade não é a verdade do outro. Isso também é empatia. Você quer complementar, Cássia, falando alguma coisinha a respeito? Ou se você quiser trazer Agora eu também uma outra coisa. quero trazer a outra visão, Marcelo, das pessoas que não têm empatia, né? Com certeza a gente já se deparou com pessoas assim, né? Com pessoas egocêntricas, né? Que a gente chama, com pessoas antipáticas, né? De repente a gente pode usar essa palavra aí, né? Ou às vezes até a gente mesmo não fomos empáticos, porque ao contrário também é verdadeiro, porque a gente também se coloca nesse Também. lugar de não se colocar no lugar do outro. Que nem você Quantas teve vezes? uma escolha quando você falou do mercado. Você poderia ter aguardado, como você realmente aguardou e esperou com que tudo ali se normalizasse para que você terminasse de ser atendido e ir embora, ou você também poderia ter se colocado num lugar de ir lá reclamar, xingar e falar que você não tinha nada a ver com aquilo, que você queria ser atendida, ter dado um piti, ter feito inúmeras coisas. Então, às vezes, a nossa postura em se colocar ou não no lugar do outro também é escolha. Desculpa te cortar. Então, né? Vamos nessa reflexão, né? A gente também já passou por esses, né? Não ser tão simpático ou outras pessoas não serem, né? Também agradáveis conosco, né? E como que a gente se sentiu? Com certeza a gente não gostou, né? Com certeza gerou um desconforto em nós. Com certeza não foi assim legal, né? A gente receber né? Um gelo, como a gente diz, né? De repente, assim, a gente foi querido, né? Mas, assim, tem também, na visão, não ser querida apenas quando a gente quer alguma coisa, quando a gente busca, né, alguma coisa do outro. Mas, assim, ser simpático sempre, né? Porque é muito fácil a gente ser simpático e querido quando a gente precisa de um favor, né? Quando a gente precisa que alguém, ah, a gente pede alguma coisa e a outra pessoa, né, tem que dar para nós, ou tem que fazer para nós, né? Ou a gente, de repente, no banco, a gente é simpático porque a pessoa tem que nos atender, então a gente mostra né, ser simpático também.
Então, ser simpático em todos os locais, né? Eu procuro, assim, né? Só, claro, quando a gente não tá bem, né? Então, a gente vai ser grossa, ou quando a gente tá com pressa, alguma coisa assim, né? Que seja muito urgente, né? Realmente a gente usar dessa empatia e usar também como eu gostaria de ser tratado, né? Ou mesmo também que eu já fui tratado de repente assim com não tão legal que eu gostaria, né? Que eu fui com uma a gente cria expectativa, né? A gente, nossa, eu achei que aquele lugar fosse diferente, eu achei que né, até de repente né, um alimento que a gente vai no restaurante, nossa, eu pensei que eles atendiam diferente, eu achei que o alimento fosse né, mais gostoso, mais saboroso, mas assim nem por eles de repente assim se está um ambiente muito o local, né, muitas pessoas, de repente eles não vão te dar a atenção, né, que você precisa. Então, quando tiver com menos pessoas, de repente vai ser, né, melhor atendido, eles vão te dar mais atenção. Então, também se colocar, né, no lugar do outro, né, que às vezes é complicado mesmo. A gente tá 100%, né, equilibrado, a gente tá 100% realizando as coisas e fazendo as coisas, né, da maneira como teria que ser, né. Mas se coloca nesse lugar, né, como que eu gostaria de ser tratado? Então, trate o outro nesse sentimento, como eu gostaria de ser tratado. E a delicadeza gera delicadeza, né? Gentileza gera gentileza, né? O amor próprio que a gente tem, né? O amor próprio gera o amor próprio no outro também. Então são trocas, né? Não ser apenas simpático quando a gente precisa de uma troca, mas ser sempre em todas as ocasiões. Indo de encontro com isso que você está dizendo, eu fiz umas outras anotações aqui de como desenvolver essas habilidades empáticas, né? E você já começou dizendo da importância da gente da gente também não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente mesmo. Se é que eu entendi um pouco do que você disse, né? É E é isso mesmo. também um lugar de empatia. Uma outra questão é, então, eu acho que a primeira coisa também, com tudo isso que você já disse, é seja curioso em relação aos outros, ou seja, como que foi o seu dia, como que você está, como que você está passando, como você tem passado. Isso também é empatia. Perguntas simples que a gente deixa de fazer todos os dias. Para alguém que a gente ama, para alguém que convive junto com a gente. E é justamente como eu e a Cássia a gente começamos a dizer no começo do nosso bate-papo, que a correria do dia a dia faz com que a gente deixe de ser empático. A correria do dia a dia faz com que a gente não perceba o outro. Então, é importante perguntar para as pessoas que estão mais próximas, para os nossos colegas de trabalho, como que você está, como que você passou o seu dia, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Apesar que não interessa para ninguém aqui, mas uns 20 dias atrás eu perdi uma colega de trabalho muito querida, ela estava com a gente na segunda-feira e morreu na quarta-feira. Então, era alguém fantástica. Lá onde o trabalho causou uma comoção muito grande, porque realmente era uma pessoa muito querida. Morreu muito jovem, não tinha nem 35 anos, deixou 3 filhos, deixou o marido. Então, a nossa vida ela é tão efêmera, é tão pequena, que hoje você está aqui, amanhã não vai estar, amanhã aquele ente querido pode estar aqui, amanhã não está. E nesses momentos, quando acontece, né, da morte chegar, porque a morte faz parte, a morte também faz parte da vida. A única verdade que nós temos, né, Cássia, vale muito aquele ditado que para morrer basta estar vivo. E, e a gente percebe nesses momentos o quanto que deixou de elogiar alguém, de se preocupar com alguém, de falar o quanto aquela pessoa é importante, o quanto que aquela pessoa é querida. E a gente percebe isso quando acontece, como aconteceu comigo lá no meu trabalho. Né? E recentemente também eu perdi uma tia, meu irmão morreu em outubro, então falta esse cuidado, né? De mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? De fazer uma ligação, de perguntar como que algum ente querido tá e procurar saber como que está aquela pessoa é bacana.
Depois é ouvir a pessoa atentamente, porque a gente não para ouvir o outro. Quando o outro começa assim, olha, porque eu gosto de chocolate. A gente não vai perguntar pro outro, tá, mas qual marca de chocolate que você gosta? A gente vai falar que eu gosto de sorvete. E ali o assunto ele vai tomando um outro rumo, que de repente, que naquele momento é importante, de repente, a pessoa te falar do porquê que ela gosta de chocolate, a gente não dá tempo. Porque na hora que a pessoa ela vem com problema, eu vou com dois. E a gente perde essa percepção do outro, porque às vezes a gente fala tanto que às vezes o outro que está precisando nos acolhe ouvindo, porque a gente fala demais e a gente não consegue realmente também ter essa empatia de, ok, eu vou te escutar. Porque às vezes a pessoa ela não quer nenhum conselho, às vezes a pessoa ela não quer nada, às vezes a pessoa ela quer só desabafar, ela só quer só falar mesmo, ela quer ser ouvida. Ela não quer muitas vezes a sua opinião, ou o que, que você acha, ou o que você deixa de achar. E eu tenho exercitado isso, Cássia, ultimamente, né? Ultimamente eu ando mais ouvindo do que falando. E se eu não tenho nada de bom para falar pro outro, eu fico quieto. Mas naquele momento que ela está conversando comigo, isso também é muito importante. A Cássia sabe, porque também é terapeuta. É esse ouvido atento que nós temos que ter ali, porque ali na nossa frente, a pessoa mais importante é o nosso cliente. Então, saber ouvir o outro também é desenvolver também a empatia. Ouvir o outro sem julgamento. Ouvir o outro sem direcionar para ele o que ele tem de fazer ou não. Porque a vida, as escolhas do outro não nos cabe. Só diz respeito ao outro. Para o outro também amanhã ou depois, né? Não jogar na sua cara no sentido assim, tá vendo? Aquele dia eu fui lá, conversei com você, te pedi um conselho e você me deu, eu fiz aquilo que você me pediu e eu me estrepei. Então também deixa com o outro as próprias escolhas, ainda que ele esteja num caminho ruim, ainda que o caminho que ele está trilhando não é bacana, mas ainda assim é escolha. Nós temos que respeitar as escolhas do outro. E depois a gente se abrir para novas visões do mundo. Ou seja, eu não sei você, Cássia, se você está percebendo isso também, que eu percebo e está visível, né? As coisas são tão mudadas da nossa época para hoje. Hoje são novas famílias, hoje não é um casal tradicional, né? Homem, mulher e os filhos. Então, hoje existem vários tipos de família, desde uma mãe solteira que resolveu ter filho, a um casal homossexual, hoje em dia, enfim. E a gente ainda tem muitas dificuldades ainda em lidar com a diferença, em respeitar as escolhas do outro, em respeitar o modo como as pessoas ainda querem viver. A gente ainda tem essa preocupação de se intrometer na vida do outro, de falar mal do outro, em palpitar na vida do outro, em determinar aquilo que possa ser bom para o outro, e isso não nos diz respeito. E ainda aquilo que na minha época não existia ou que não teve, hoje tem. É empático hoje a gente se colocar nesse lugar dessa abertura para o novo, para essas novas possibilidades. Né? E a tendência a isso é piorar, mas piorar no bom sentido de melhorar. É piorar, piora quando eu não tenho uma visão ampla de algumas situações, de algumas opiniões, de alguns posicionamentos, de algumas posturas, e aquilo me limita, aquilo causa para mim um problema. E que indiretamente também afeta o outro, porque a partir do momento que eu não tenho essa empatia de me colocar nesse lugar e respeitar minimamente o outro, eu crio ali um problema. O outro não se sente acolhido, o outro não se sente pertencente, e eu deixo de experienciar algo novo em mim quando eu possa me dar a oportunidade de uma abertura em querer mudar a minha opinião, né? A gente sair dessa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Se abrir-se para o novo também é empático. Novo esse que está surgindo a todo momento, com esses jovens, com essa mocidade que está aí agora, com tudo que está aparecendo a nível de tecnologia, com tudo aquilo, que está aberto para novas possibilidades de sexualidades. Eu lembro, Cássia, que 30 anos atrás, eu só conhecia a sigla GLS,
que era gays, lésbicas e simpatizantes. E hoje é LGBTQIA+, alguma coisa que eu já me perco, eu não sei falar tudo. E é justamente isso. É se abrir para o novo, né? É dar oportunidade para as pessoas serem os que elas quiserem serem, de viver da forma que elas quiserem viverem. E nós não temos nada a ver com isso. Ainda que eu não possa não aceitar, ou que eu julgue, enfim, mas que eu possa pelo menos respeitar. E para essa geração de filhos e netos, né? Porque a Cássia tem uma filha, e daqui alguns anos vai ser avó também, eu espero e torço. Para que a família cresça, que ela possa mostrar para a filha dela desde agora essa realidade a qual ela se apresenta. É essa realidade a que tem força. A gente ficar em paz com aquilo que é, com aquilo que se faz presente, que igual diz o pensamento sistêmico, né? Para que a gente dê esse lugar de reconhecimento, de merecimento, de empático para o outro. Falei muito, né, Cássia? Fala aí um pouco. Eu só vou grifar duas coisas assim que você falou de tantas, né? Que como exercitar a empatia. Vou grifar duas que eu acho assim bem importante, bem interessante, né? É saber mesmo ouvir as pessoas sem interromper, porque o que que acontece, né? Quando as pessoas vêm falar alguma coisa pra gente, a gente já fica pensando o que que vai responder, já fica pensando o que que vai falar, né? Que nem ali o pessoal falou, né? Ah, eu gosto de chocolate, né? Então a gente não pergunta, né, se ele gosta de chocolate meio amargo, preto, ou chocolate, né, com leite ali, ou branco, né? Então a gente já interrompe, né? Ah, eu gosto da coisa, eu não gosto de chocolate. Então, saber ter essa empatia, então, ouvir o que a mesma pessoa está trazendo, né? Prestar atenção. E depois, se a gente esqueceu de responder ou falar alguma coisa, né? Tudo bem, né? É claro aqui que nas nossas sessões, né, Marcela, a gente anota, né? Alguma coisa assim que a pessoa está falando e a gente acha que depois é revelando, tem um significado, né, para a gente estar falando, a gente anota e depois pergunta para a pessoa, né? Faz a pergunta da empatia, né? Mas o que que você quis falar com aquilo, né? Qual seria esse assunto? Então, eu acho bem importante, então, ouvir mesmo, né? Tá aberto aí, porque a gente já quer responder, a gente já quer falar em seguida e a gente começa falando de uma coisa, depois a gente já está lá em outro assunto e esqueceu já estava conversando na verdade, né? E outra coisa assim que eu marquei também, que é bem legal, estou salientando também, né? É tentar entender as pessoas, mesmo que a gente não concorde com elas, porque a gente não vai concordar mesmo. A gente teve uma educação diferente, a gente tem uma crença limitada diferente, né? Cada pessoa é única, cada pessoa é especial, cada um é uma essência de vida, cada um pensa mesmo diferente, mas saber entender. Eu acho que, né, a gente trazer empatia para o nosso lado e não ter tantas discussões, não ter tantas razões, né? Não ter tantas brigas, ah, eu tô certo, ou ele tá certo. É saber entender, né? Tem coisas aqui, nós estamos já, praticamente já vai fazer, fez um ano, né, Marcelo, que a gente está aí das lives, eu tenho certeza que o Marcelo tem coisas que ele não concorda comigo, e tem coisas que eu também não concordo com o que ele fala, mas eu também não vou estar falando aqui, né? Então, assim, é o pensamento dele, as atitudes dele, e ele com certeza vê também algumas coisas minhas, né? E pensa, ah, será que é isso? Mas então, né? Então, não precisa, né, estar aqui discordando, né? Tá falando, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então, a gente praticamente, claro, tem uma mesma visão, senão a gente também não estaria aqui, né? Ainda com vocês, né? A gente tem ainda uma mesma imagem, a gente tem a mesma, né, sequência aí. Mas tem coisas, é claro, que a gente tem sabe, deixar para trás, deixar a pessoa falar. E mesmo que não concorde, talvez isso agregue a gente, talvez é o que a gente precisa, né, ouvir no momento, talvez a gente vá mudando ali o nosso pensar, talvez aquela palavra ou algo que a pessoa traz também, não em forma de briga, discussão, mas algo assim com muita, né, calma, muita serenidade, se a gente for pensar, de repente, é o que a gente estava precisando, né? De repente, assim, a gente pode estar norteando isso, né? É importante para mim ou não é? Isso é importante, né? Vou acolher, vou trazer para o meu lado, vou pensar. Isso não é importante, né? Vou deixar, né? Então, não fazer assim, manter a empatia, né? Manter algo assim legal, né? Ser empático, né? E deixar, porque não.
não trazer utilidade, deixar. E o que acrescentar, vamos acolher aí com leveza. E você tocou num ponto interessante, né? Que mesmo que a gente tenha algumas discordâncias, isso não impede o nosso trabalho. Isso não impede com que a gente esteja aqui toda semana desenvolvendo um trabalho terapêutico de ajuda a pessoas. E é diferente do que a gente vê hoje. Um exemplo, né? Se eu não gosto do político A, mas você gosta do político B, se você não faz parte da mesma religião que a minha, se você não faz parte da mesma sexualidade que a minha, se você não faz parte de tudo aquilo com que eu acredito, a gente vê nas redes sociais os discursos de ódio, por um exemplo. Então tá, então o outro não presta para estar com a gente, então vamos matar. É essas coisas que a gente vê hoje. Né? A discordância, ela haverá sempre, eu acredito que haverá mesmo, porque nem todo mundo gosta de azul e tá tudo bem, mas se você tá de azul, quem sou eu para falar que você hoje tá com uma. Agora que eu vi, né? Você tá com uma blusa azul e rosa. E de repente, se eu não gostar do rosa, e tá tudo bem. E isso não quer dizer que eu tenha que acabar com a sua vida, isso não quer dizer que você não possa estar perto de mim, isso não quer dizer que não possamos compartilhar de coisas juntos, ainda que sejamos diferentes. Esse é o ponto. Então, e é uma tríade, né, Cássia, também. A empatia, a gentileza e a compaixão. Porque às vezes eu sou empático, mas a minha empatia não faz com que eu saia do lugar. Às vezes a minha empatia não faz com que eu te ajude, por um exemplo. Às vezes a minha empatia faz com que eu fique inerte. Um exemplo. Tô eu passando na rua e de repente alguém ali sofreu um acidente de carro. De repente eu posso olhar para aquilo e falar, putz, aquela pessoa deve estar numa dor do caramba, né? Eu não sei o que que aquela pessoa ela tá sentindo ali naquele momento caída no chão, mas você se comove com aquilo. E às vezes eu posso olhar para aquilo, até sinto aquilo, nossa, a pessoa parece que ela morreu, e de repente aquilo me consternar, me dá uma tristeza, eu de repente me colocar num lugar, porque a gente não sabe se aquela mulher, se ela tem marido, se ela tem filho, e o que, que será dessa pessoa? Será que essa pessoa ela tem alguém? Será que ela tem. E várias coisas rolam na nossa cabeça, ali naquele momento. E às vezes é só isso. Às vezes eu estou passando eu não vou ter a gentileza de perguntar para alguma pessoa que tenha perto, ou até para a própria pessoa, se ainda ela estiver viva, qual é o seu nome? Você tem algum número de telefone? Você tem alguma coisa que eu possa ligar para alguém e falar que você está aqui? Tem muitas pessoas que não têm essa atitude, que fica só na empatia. Eu vejo você, eu vejo a tua dor, mas, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou embora, eu tô com pressa, eu tenho que trabalhar, de repente, se eu parar aqui agora e te fazer qualquer pergunta, vai atrapalhar o meu trajeto. Você está entendendo, assim? Então, a gentileza, ela faz toda a diferença, porque a gentileza faz com que a gente dá a mão pro outro e pergunta, tá, mas você tem alguém, você tem um número de telefone? É um primeiro passo, porque você só não se colocou no lugar dela, mas você já fez um movimento ali de ajuda. Isso é gentileza. E quantas vezes a nossa pressa, a nossa ignorância, o nosso individualismo faz com que a gente não tome essa atitude. Ai, tadinho, né? O fulano não tem o que comer, mas de repente se eu tiver uma moeda no bolso eu não posso dar, de repente se eu tiver um lanche eu posso oferecer, eu posso fazer alguma coisa. Então falta o movimento da empatia. Então são três ações, a empatia junto com a gentileza. E chegamos na compaixão. A compaixão é aquela que eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou fazer a gentileza de perguntar qual é o nome dela, se tem algum número que eu possa procurar saber onde é que ela está, e dali eu posso ligar para uma ambulância, eu posso chamar a polícia, eu posso chamar outras pessoas para me ajudar, eu posso acompanhar essa pessoa até o hospital. Isso é compaixão. E às vezes só a empatia, ela também nos paralisa. E às vezes esse meu lugar de empatia, ele não leva eu para lugar nenhum, não vai favorecer, não vai ajudar o outro quando eu não tenho uma ação minimamente ali de ajuda, de escuta, de acolhimento, de um abraço. De repente a gente não tem nada para oferecer para o outro, mas eu posso oferecer um sorriso, eu posso oferecer um abraço, eu posso oferecer uma boa palavra. Às vezes eu não posso não oferecer nada, mas ali na frente dela eu vou estar presente para dentro do que ela precisar, sem eu abrir a boca, sem eu precisar falar nada.
mas a nossa empatia, que a gente possa pensar também numa ação, numa gentileza, que nem quando a Cássia, e foi muito bem usado o exemplo que a Cássia deu aqui, quando ela fala assim, às vezes eu discordo do Marcelo, mas eu não vou ficar aqui na live discutindo ou falando com ele. Isso é gentileza. Porque ainda que eu não concorde com o que ele diz, mas eu posso guardar para mim, tá tudo bem. Que diferença faz eu falar isso para ele ou não? E às vezes, sinceridade demais, a gente acaba sendo sem educação. Que a gente, que a gente possa tomar cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Como que a gente recebe o outro? Como que a gente devolve aquilo que o outro, ou que seja através de uma pergunta, ou que a pessoa queira uma resposta, sabe? Que a gente tem essa gentileza da educação, que falta em muitas pessoas hoje, inclusive em mim também algumas vezes. Eu sou uma pessoa que a minha paciência, às vezes, ela é nível hard, o nível de impaciência. Mas eu, e pode ser meio clichê a gente falar, eu sou humano, né? Eu sou gente como vocês. E acontece, porque a habilidade da empatia é um exercício diário, não é só de vez em quando. Nós temos que exercitar isso todos os dias, e para começar dentro de casa, que é um dos nossos maiores desafios, porque é muito mais fácil quando eu tenho que ofender um irmão meu, por um exemplo. Eu sei o pronto prato dele, eu vou lá, eu vou na ferida, com uma simples palavra que eu posso usar ali, porque eu o conheço. Então eu sei como que eu vou como eu vou ferir, como eu vou machucar, como eu vou agredir. Se eu não tenho empatia dentro de casa, eu não vou ter empatia em outros lugares. Se eu não sei respeitar as pessoas que convivem comigo, eu dificilmente vou respeitar as pessoas que trabalham comigo, por um exemplo. Porque a falta de educação, ela vai para qualquer lugar onde quer que eu esteja. Então, a empatia, a gentileza e a compaixão é um exercício diário, e elas dão as mãos, as três juntas, que uma complementa a outra. Então, que a gente possa refletir nessa noite sobre isso, né? No mundo tão individualista que nós vivemos, no mundo que as pessoas estão muito no ego, no orgulho, eu posso, eu faço, aconteça, eu não preciso nada e nem de ninguém, ou seja, nós o tempo inteiro estamos precisando um dos outros, a gente não faz nada sozinho. Quer complementar, Cássia, para a gente encerrar, ou você quer colocar mais alguma coisa? A última observação minha também, com certeza, é um gerenciamento aí, como o Marcelo falou, né, nossa empatia. E nem sempre mesmo, né, que ele comentou aí que a gente fala, porque eu sou, como que as pessoas dizem, transparente? Porque eu vou falar. Então, assim, cuidado, né? Se coloque no lugar do outro também. Eu falei, né, para vocês, e ainda coloco de novo, né, que tem coisas que vêm nos amadurecer, tem coisas que vêm nos trazer, né, algumas coisas aí que a gente precisa ouvir, né? Mas não procure sempre ser, né, sou transparente. Até porque a vida do outro é a vida do outro, né? O pensamento do outro é o pensamento do outro, né? Que eu digo, né? E bem colocado ali também, né? Gentileza gera gentileza, né? Amor gera amor. Então, por que, né, eu ser, ah, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, né? O que que eu tenho dentro de mim? O que que eu tenho no meu coração, né? Será que eu tenho realmente essas emoções equilibradas? Será que eu sou empático? Será que eu uso bem, né, do que eu estou sentindo para transmitir para as pessoas, né? Porque o que a gente fala é o que a gente sente, é o que a gente, né, tá disponibilizando para as pessoas, né? Então, pode ser que não esteja num dia bom, né? Se eu tô aí, a gente comentou também que a gente tá, né, agressivo, que a gente tá, não está legal, a gente, vou falar mesmo, né? Então, assim, procurar se vai acrescentar, né, em nós, né, se vai acrescentar nas nossas vidas o que a gente vai comentar, né, e não ser só uma reclamação, não ser só né, porque vou falar porque tem a língua solta de repente, né, mas falar porque vai acrescentar, então falar com maturidade também, né, e não apontar só para o outro, né, para as outras pessoas que são erradas, né, é bem interessante também quando a gente faz esse gesto, né, de apontar. Tá aqui, né, a gente aponta um dedo para outra pessoa, né, e quantos aqui tá virado para o meu lado? Quantas pessoas quantas coisas, né, eu tô apontando para mim também, quando eu aponto um dedo para o outro. Eu tenho que me olhar e ver o que que eu quais são as minhas ações, quais são as minhas atitudes.
será que eu estou usando dessa conectividade mesmo? Ou eu estou querendo mesmo me achar, né? O meu egocentrismo de achar que eu sei, né? Que eu sou superior com as pessoas, que eu só os meus próprios interesses que eu coloco em vista, né? Então, empatia é isso, né? Embora a gente aí não concorde com as pessoas, embora a gente precisa ouvir muitas coisas dos outros, ter uma boa comunicação, saber ouvir, principalmente saber ouvir, né? Prestar até atenção na linguagem corporal, né, Marcelo, da outra pessoa. Às vezes a gente tá falando, a outra pessoa tá, né, tá fechada, tá carrancuda, não tá sendo agradável, né, ela tá se fechando, né? A gente usa muito o gesto, né, de se fechar também e cruzar os braços. Então, um gesto assim que a gente tá neutro, né? De repente a pessoa está falando, será mesmo que é interessante o que ela está falando? Né? E sempre, na dúvida, perguntar mesmo, né? Quando alguém chega e fala alguma coisa, perguntar, mas o que você quis dizer com isso? Será que eu tô, né? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou conseguindo te ouvir? Será que eu não estou sendo simpático contigo, né? Empático aí? O que que você quis colocar que eu não entendi, né? Então na dúvida, né? Sempre pergunte. Mas o que que está acontecendo? Ou por que que você me falou isso? Acho que é bem válido isso. Grata, Marcela, o que eu teria para colocar seria isso hoje. Eu que agradeço a parceria, a amizade, tudo aquilo que. E eu falo de coração mesmo. Eu aguardo todos amanhã para a constelação familiar de grupo online. Se vocês estiverem disponíveis, sem ter o que fazer, bora, né, se movimentar para esse movimento aí sistêmico, que é muito bom. Cássio, eu quero te agradecer mais uma vez. Boa noite. Obrigado para você que vai assistir. Qualquer coisa, deixe nos comentários, compartilhe os nossos vídeos, né, que vai ficar lá no canal do YouTube. E gratidão, né, pela disponibilidade. E até semana que vem, né, Cássia? Esse, que nem, né, todos os temas, geralmente, a Cássia é quem dá a ideia, e quando ela falou da empatia, eu fiquei muito feliz, né, um assunto que ainda não tinha batido um papo, e foi muito bom, foi muito proveitoso, Cássia, estar aqui hoje com você. Gratidão. Uma boa noite. Boa noite, então, Marcelo. Boa noite, pessoal aí que vai assistir aí.